Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje eu vou te falar sobre 5 pontos do Vitor Pereira que importam para o Flamengo, que você precisa saber. Mas, antes de a gente começar essa resenha, venho aqui pedir sua ajuda para se inscrever no canal e não vai te custar absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai ajudar muito ao crescimento do canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos vídeos, deixar aquele like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para mais rubro-negros, e comente aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, quero falar para você 5 pontos do Vitor Pereira que vão influenciar muito o seu período no Flamengo. Vamos lá. Primeiro ponto, inspiração do Vitor Pereira, da maneira como ele enxerga o futebol, da onde vem essa inspiração. E aí, um recado bem interessante. Olha só, para a gente ter uma noção sobre como pensa esse treinador. Ele tem 3 times que servem de inspiração para ele. O Milan, do Arrigo Sacchi, aquele Milan fantástico que tinha Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi. O que aquele time tinha como principal? Jogo, posse de bola. Era um time dominante, se impunha sobre o adversário pela sua técnica, pela sua posse de bola. Ele jogava no campo de ataque do adversário. Então o Milan é um time histórico que jogava com posse de bola, com jogadores talentosos, sempre impondo o seu jogo, independente de jogar em casa ou jogar fora de casa. Outro time que é a inspiração do Vitor Pereira, o Barcelona do Johan Cruyff. Ele se assemelha muito ao time ao Milan do Arrigo Sacchi por alguns aspectos, entre eles posse de bola, time que joga no campo do adversário, time que é o protagonista do espetáculo e também caracterizado por ser um time muito técnico, com excelentes jogadores. Vamos lembrar aquele time do Johan Cruyff de 92, tinha Stoichkov, Laudrup, Guardiola, entre tantos outros craques, né? E depois veio ter o Romário como a peça que faltava para esse time fantástico, que ficou conhecido ali na Catalunha como o Dream Team do Barcelona. E foi o primeiro título da Champions League, o primeiro título da Liga dos Campeões que o Barcelona teve. E a terceira inspiração do Vitor Pereira é o São Paulo de Tele Santana, que foi bicampeão mundial em 92, 93, justamente em cima de Barcelona e Milan. E o que esse time do São Paulo também tinha em comum com esses 2 times? Primeiro, esses 3 times, Barcelona, Milan e São Paulo, eram times do final da década de 80 e início dos anos 90, ou seja, times contemporâneos. E o que esses times tinham em comum? Posse de bola, jogar no campo do adversário, independente de jogar em casa ou fora de casa. Eu lembro que o São Paulo, nesse ciclo, aplicou uma goleada do Barcelona, jogando um torneio de verão lá na Espanha. Ou seja, era um time que jogava para frente, jogava com posse de bola, dominância sobre o adversário, era protagonista, independente de onde jogasse. Então essas são as principais características desses 3 times que servem de inspiração para o Vitor Pereira. E isso é muito bom, porque esse estilo de jogo, de posse de bola, de ser o protagonista, de estar no campo de ataque, independente de jogar em casa ou não, isso é o DNA do Flamengo, é o DNA desse time do Flamengo, que é um time muito técnico, um time muito talentoso, habilidoso, um time que gosta de jogar com a bola, gosta de atacar, gosta de estar no campo de adversário, independente de jogar dentro ou fora de casa, ele gosta de ser o protagonista da história. Um outro ponto sobre o Vitor Pereira que eu acho bem interessante a gente falar, estilo de jogo. Ele ressaltou várias vezes quando esteve no Corinthians agora que ele não pôde jogar o futebol que ele gostava como treinador de colocar em campo, por características do seu time, o Corinthians, que era um time muito envelhecido, ou com jogadores novos, mas pouco talentosos.
Mas se você pegar o Porto, onde para mim ele fez o melhor trabalho, que foi o Porto bicampeão, que ele herdou do Villas-Lobo, que era o time que havia sido campeão da Copa UEFA e ele era o auxiliar, e depois ele assumiu, foi bicampeão português, inclusive ganhando do Benfica do Jorge Jesus na última rodada. Era um time que jogava com marcação alta, sempre marcando, mordendo muito, era um time muito intenso e brigava por todas as bolas, recuperava a bola no campo do adversário e saía para jogar. Era um time muito técnico também, que gostava de ter a posse de bola. Os times do Vitor Pereira se caracterizam, com exceção do Corinthians, por ter a posse de bola, por jogar no campo do adversário. Então ele tem essa característica nos times que treinou. Olha lá, a inspiração dele são 3 times fantásticos, históricos, que gostam de jogar no campo do adversário, gostam de ter a posse de bola e gostam de ser protagonistas, gostavam de ser protagonistas. E o time que ele treinou, que ele melhor treinou, justamente refletiu essas principais características. Um time de posse de bola, um time muito técnico, um time de uma marcação alta, um time com uma intensidade muito forte. Um outro ponto também que é importante a gente saber sobre o Vitor Pereira, a questão de relacionamento. Se você está esperando o Vitor Pereira como técnico, um estilo paizão, sabe aquele estilo que o jogador não está passando por um momento, boleiro, gosta de ter ali aquele tapinha nas costas, ou o treinador fazer às vezes de um paizão, dar conselho, cuidar dele, essas coisas. A gente sabe que a nossa cultura aqui no Brasil, futebolística, tem o boleiro que gosta de ser paparicado, mimado. É uma cultura muito paternalista, assim, de proteger e defender o jogador como se fosse uma criança, às vezes. Isso não é com ele. Ele já deixou bem claro que jogador, ele tem uma frase que ele fala, eu não me lembro exatamente as palavras, mas é tipo, jogador não é o filho dele, né? Jogador não é filho dele. Tipo, o cara é profissional, o cara não tá ali para ser mimado, paparicado, ou para ele passar a mão na cabeça. E os portugueses, e o Vitor Pereira em especial, por ter uma personalidade forte, ele é muito ali, ó, muito reto no relacionamento, muito frio. Os portugueses são assim, muito profissional. Então isso é um ponto a se levar, porque os jogadores talvez do elenco do Flamengo, alguns tenham essa dificuldade, e ele tem uma personalidade forte, vai bater de frente. É um cara extremamente profissional, que vai ter pulso firme e não vai passar a mão na cabeça de jogador nenhum, seja medalhão ou não. Eu estou curioso para ver isso. Eu acho que tanto o elenco como o Vitor Pereira vão ter que se adaptar aos poucos a determinadas características, para que essa química vá desenvolvendo até que as coisas se encaixem, se consolidem de uma forma positiva. Um outro ponto que é o conhecimento do futebol brasileiro. Diferente dos outros treinadores que chegam aqui, os europeus e tudo mais, que embora falem que realmente conhecem, o Paulo Sousa falou que conhecia os jogadores do Flamengo e tudo mais, quando chegou botou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Peraí, né? Tudo bem fazer algumas adaptações, mas tem coisas que são absurdas. Então todos os treinadores, embora falem que conhecem, acompanham futebol, não acompanham nada, ou pelo menos como a gente acha que eles acompanham baseado no que eles falam. Não acompanham nada, eles vão conhecer. Aconteceu isso com o Vitor Pereira no Corinthians, eles vão entender como funciona não só o seu elenco, mas a dinâmica do futebol brasileiro. O Vitor Pereira, ele falou muito sobre isso, que ele teve que se adaptar ao calendário, aos poucos dias livre para treinar. Então, tudo isso agora já não é mais novidade para ele, e isso é um ganho formidável em termos de tempo e preparação que ele vai precisar para o Flamengo. E um outro ponto que eu julgo muito importante, ele deve conhecer no detalhe o time do Flamengo, já que foram 6 enfrentamentos, desses 6 enfrentamentos, 4 jogos de mata-mata, onde ele deve ter esmiuçado detalhe por detalhe esse time do Flamengo. Então isso já é uma vantagem, que ele já vai chegar conhecendo como funciona toda a dinâmica do futebol brasileiro e também daquele elenco que ele vai comandar, né? Ele já conhece detalhe, em que posição joga, qual a melhor característica
de cada jogador, porque ele entendeu isso como adversário, ele teve que estudar isso como adversário. Ele vem com o ponto de vista de um adversário. Então, isso é algo que vai enriquecer e vai ajudá-lo numa adaptação rápida com esse grupo, com esse elenco do Flamengo. E por fim, uma característica que eu vi do Vitor Pereira é a facilidade de adaptação com que o cenário apresenta para ele. Ele mesmo disse quando chegou no Corinthians que ele tinha uma ideia de jogo totalmente diferente do que ele praticou nos primeiros meses, mas que ele tinha que adaptar seu jogo para construir resultado, do contrário isso não ia acontecer. Então ele tem uma visão logo muito rápida, muito breve, ele chegou em um determinado cenário, fez uma análise rápida e precisa de como aquele contexto funcionava e rapidamente ele se adaptou para sobreviver naquele contexto. Quero dizer, ter resultados. E o Corinthians, você pode criticar se jogava bonito ou não, mas era um time que tinha resultados. Um outro ponto que ele fala é a adaptação, a variação no seu jogo, se adaptando ao que o cenário, ao que a partida pede. Ele, por exemplo, teve uma frase que ele falou que ele gosta muito de jogar com marcação alta, mas nem sempre isso é possível pelas condições físicas dos jogadores e pelas partidas seguidas. Então, algumas vezes ele tem que alternar e ter uma estratégia diferenciada. A gente viu isso nos confrontos contra o Flamengo, principalmente em momentos que ele ia marcar lá em cima e outros momentos que ele baixava suas linhas, ou, por exemplo, no segundo tempo, no Maracanã, na Copa do Brasil, que ele avançou o seu meio de campo e ele meio que encurralou o Flamengo no campo de defesa. Ou seja, ele é um técnico que, além de se adaptar, ele tem muitos recursos e ele alterna essas estratégias, porque ele vai se adaptando em acordo com aquilo que a partida pede, que a história do jogo pede. Então isso é importante. Não é que ele é um cara que vive mudando, não. Ele é um cara que ele reconhece um cenário e ele joga em acordo para obter o melhor resultado. Ele alterna, tem variações táticas, tem variações estratégicas de jogo. Isso é muito importante porque o jogo tem várias histórias dentro de uma mesma partida. Várias coisas acontecem e ele consegue ter essa antecipação, essa leitura, e ele vai formatando o jogo de acordo com a leitura que ele tem, que ele antecipa. Então ele vai variando, faz marcação alta em determinado momento, ou na maior parte, como ele mesmo gosta de dizer, mas sabe reconhecer quando tem que fazer umas linhas baixas. Ele sabe alternar, variar seu time em acordo com o que a história do jogo pede. Então, esses são os 5 motivos que eu entendo que vão ajudar, vão suportar ao Vitor Pereira para que ele seja muito bem sucedido no Flamengo. Tirando toda essa história de contratação à parte, se foi ético, se não foi, já discutimos em outros vídeos, tecnicamente falando, eu acho que é um treinador que vai agregar muito ao Flamengo. É um cara de personalidade forte, mas que claramente mostra que entende de futebol. Cara muito antenado com a parte estratégia e tática. Ele, no campo tático, vai ser um adversário à altura do Abel Ferreira, na minha opinião, até superior. Já que o Abel Ferreira ele vem aí nos últimos anos nadando de braçada aqui no Brasil. Estou falando assim no aspecto tático, no aspecto de estudar o adversário, de montar a partida de acordo com aquilo que ele planejou. Eu acho que o Vitor Pereira tem essa característica e até supera o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Mas vão ser grandes embates e eu acredito que o Flamengo, do ponto de vista técnico, do conhecimento de futebol, de técnica, de estratégia, de tática, eu acho que o Flamengo está muito bem servido e a temporada de 2023 promete. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aqui. Um abraço.